Depois de mais de 100 anos da tragédia com o Titanic, incansáveis pesquisadores finalmente revelaram verdades nunca expostas do porquê o navio afundou de fato. No dia 15 de abril de 1912, um pouco próximo das 2 da manhã, o maior navio construído pelo homem naquela época havia desaparecido completamente. O naufrágio do Titanic engoliu mais de 1.500 vidas, de um total exatos de 2.223 passageiros e tripulantes, para o fundo das profundezas do Oceano do Atlântico Norte. E a causa do naufrágio seria um iceberg? Ou literalmente o acontecido foi só a ponta de um iceberg? Bom, pelo menos essa foi a história que nos contaram até então. Contudo, depois de mais de 100 anos de pesquisas e colhendo vários acontecimentos, te contarei tudo o que os pesquisadores revelaram e que desbancam a teoria do tão falado iceberg. O RMS Titanic era o maior navio de passageiros naquela época, tendo incríveis 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura e pesando incríveis 51.310 toneladas. Ele era imbatível. Ao menos foi o que todos pensaram e falaram, até que afundasse para as profundezas obscuras do oceano. Ele era tão grande que as pessoas podiam caminhar quilômetros para passar por todas as entradas e convéses. Até os próprios oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para conhecer e aprender a se localizar dentro daquela gigantesca construção. Tão impressionante quanto o seu tamanho foi o preço de toda a construção. No valor daquela época, o custo foi de 7.500.000 dólares. Se atualizarmos para os valores com a inflação até 2022, esse valor ficaria em torno de 302 milhões de dólares, ou em reais, aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais. O estaleiro Harland & Wolff, que construiu o Titanic, ficou famoso e construiu mais de 1.700 navios em seus 158 anos de existência. E na construção do Titanic, eles pegaram pesado, contando com 3.000 homens para construir esse monstro. Só que mesmo assim, levaram tempo. Foram 26 meses de duro trabalho, começando às 6 da manhã, sem hora específica para término, e durante 6 dias da semana. Foi um trabalho extremamente difícil e perigoso. Naquela época, não tínhamos as leis atuais, e os trabalhadores tinham que trabalhar a uma altura de um prédio de 20 andares sem nenhuma segurança. Pois é, durante a construção, 8 pessoas morreram, e 246 se machucaram de alguma forma por causa da precariedade do serviço. Foi um trabalho extremamente difícil, mas infelizmente, todos precisavam de dinheiro para sustentar suas famílias, e o pagamento era muito atrativo para aquela época. Com tanto empenho e trabalho duro exercido na construção desse monstruoso monumento, fica difícil acreditar na teoria de que a causa do naufrágio foi devido a um iceberg, não é? Então, estudos recentes descobriram que a causa principal do naufrágio foi o fogo, e mais algumas imprudências colaboraram para que o iceberg atingisse o casco. E é isso que veremos agora. O autor de todos os estudos foi Senan Molony. Ele foi responsável por analisar uma foto tirada na partida do Titanic, a qual tinha uma mancha escura, com 9 metros de extensão. O jornalista foi a saga de um álbum de fotos que nunca foi publicada pela mídia e que continha várias imagens da construção do navio. Aquela mancha que ele havia percebido era de fogo. Essa chama ficou acesa e queimando por pelo menos 3 semanas, e a uma temperatura extremamente alta para que a marca ficasse tão evidente no casco. Especialistas na metalurgia afirmaram que nessa condição específica, o metal foi enfraquecido e a sua resistência reduzida em até 75%. Esse foi o motivo pelo qual o iceberg não teve nenhuma dificuldade em rasgar toda a lateral do navio. Se não fosse isso, seria praticamente impossível a tragédia ter acontecido. Agora, o motivo do iceberg ter atingido extremamente a lateral em que o metal estava enfraquecido é um enigma até os dias de hoje. Entretanto, mais acontecimentos colaboraram para piorar ainda mais o desfecho. Voltando um pouco naquela época, os engenheiros e toda a administração do projeto sabia sobre o acontecimento do fogo e que por esse motivo o navio não deveria zarpar em hipótese nenhuma, mas como praticamente tudo gira em torno de dinheiro e poder, se eles cancelassem a viagem, os donos do navio que financiaram toda a construção iriam à falência e consequentemente o estaleiro Harland & Wolff também. Por esse motivo, cancelar a viagem estava fora de cogitação, pois, além desse ponto, os donos do navio haviam comprado todo o carvão existente no mundo para alimentar as fornalhas do monstruoso Titanic. Mesmo com as greves dos mineiros, os donos foram em busca de todo o carvão dos outros navios, e a tarefa não foi tão difícil. Afinal,
Todas as passagens haviam sido canceladas, pois todos queriam ser os primeiros a navegar na maior embarcação já feita pelo homem. Por isso, esconderam toda a verdade do casco e viraram o navio de uma maneira que as manchas do fogo não ficassem de frente para as docas do embarque. Dessa forma, ninguém conseguiria enxergar o problema. Só que, mesmo com tantas coisas disponíveis a bordo, um item incomum, mas muito necessário e que poderia ter salvo o Titanic, não havia no navio: um binóculo. Mas Wesley, por que isso seria tão importante a ponto de salvar o Titanic do desastre? Na época, não existia o sistema sonar, uma tecnologia que usa a propagação sonora, geralmente sobre a água, com o intuito de detectar objetos sob a superfície das águas ou dentro dela. Então, algumas pessoas eram designadas para vigiar vários pontos estratégicos do navio, e se havia algum perigo durante todo o trajeto. Contudo, os binóculos do Titanic foram guardados em uma sala especial, em que a única pessoa que tinha chave para acessar esse local, o segundo oficial, David Blair, foi substituído de última hora. Ele saiu com tanta pressa do navio que esqueceu de entregar as chaves, mas isso só foi percebido depois que o Titanic já estava em alto mar. E agora fica a pergunta: se houvesse algum binóculo a bordo, seria possível ter percebido o iceberg mais cedo e ter tido tempo suficiente para evitar a colisão? Pois é. Além disso, outro ponto também colaborou para o desfecho trágico. O Titanic estava atrasado em relação ao planejamento da rota, e isso era inaceitável, já que era possível arruinar a reputação de todos os responsáveis pelo navio, e consequentemente, do Titanic. Devido a isso, os comandantes tomaram a decisão de ultrapassar o limite de velocidade para a qual o navio foi projetado. Com isso, desviar do iceberg se tornou uma tarefa muito mais difícil que o normal. Outra negligência criminosa foi em relação aos botes salva-vidas. Para conseguir salvar todos os tripulantes que estavam a bordo, era necessário 60 botes salva-vidas. O desenhista projetista do navio, Alexandre Carlisle, tapou os olhos para a segurança e projetou uma quantidade de apenas 48 botes. Ou seja, diminuiu 12 botes, e com isso, também o número de vidas salvas, caso o navio viesse a naufragar. Mas se não bastasse, o número foi reduzido ainda mais. Foram somente 20 botes, tudo por causa de motivos visuais, já que o convés pareceria muito cheio de coisas e estragaria o luxo de todo o navio. Esses 20 botes eram capazes de suportar apenas um terço das pessoas a bordo. O mais incrível é que essa quantidade de botes salva-vidas era tecnicamente legal naquela época, pois de acordo com as leis vigentes, o número de botes era calculado pelo peso em toneladas do navio, e não de passageiros, ou seja, uma total negligência com as vidas. Mas outra negligência fatal foi o da não simulação com botes salva-vidas. Na época, era comum haver simulações com botes salva-vidas nos grandes navios para treinar os tripulantes, em caso de algo errado acontecer. Mas essa prática nunca aconteceu no Titanic. O capitão Edward John Smith cancelou a simulação planejada que aconteceria na manhã do dia em que o Titanic afundou. Absolutamente ninguém sabe o motivo dessa decisão, ainda mais que outros navios haviam transmitido sinais que haviam gelo no trajeto. Talvez foi devido a essa decisão que a tripulação demorou quase 1 hora para jogar os botes salva-vidas em alto mar, quando o padrão seria de no máximo 10 minutos. Mas essa não foi a única decisão sem sentido do capitão. Ele permitiu que a primeira leva de botes zarpasse com menos da metade da quantidade permitida. Isso aconteceu, pois no início as pessoas não acreditavam no perigo que estava acontecendo ali, e optava por não querer deixar o navio. Só que mais uma coincidência curiosa dentre tantas, mas dessa vez não foi culpa de ninguém do navio, mas de outro que estava próximo do acidente. Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou vários pedidos de ajuda, mas um navio que estava próximo, o California, ignorou todos os sinalizadores lançados. O capitão do California perdeu o emprego quando a mídia jogou o fato a público, mas uma nova pesquisa inocentou o capitão. E você deve estar se perguntando por que essa busca incessante para inocentar uma pessoa que deu as costas para tantas outras vidas, não é? Mas a realidade é que não podemos culpar alguém que não teve culpa. Os pesquisadores modernos constataram que ninguém do Califórnia percebeu os sinalizadores por causa de um fenômeno de refração da luz. Quando camadas de ar frio estão posicionadas abaixo das camadas de ar mais quente, ocorre uma inversão térmica. Em consequência, essa inversão térmica acontece uma anormalidade na refração da luz.
Contextualizando um pouco, sabe aquele ditado de miragens no deserto? Pois é, essas miragens não passam desse fenômeno de refração, e foi justamente isso que ocorreu no Titanic, e que fez com que o Califórnia não visse os sinais. Vários navios registraram essas miragens na região daquela rota. Infelizmente, com todos esses acontecimentos bizarros, o Titanic foi para o fundo das profundezas, diante de tantas negligências e coisas um pouco coincidentes demais. Muitas pessoas perderam as vidas por causa de dinheiro e poder. Mas e você? Qual a sua opinião acerca de todos esses acontecimentos? Será que ainda teremos mais notícias sobre esse ícone da navegação? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e curta o vídeo para apoiar todo o nosso trabalho. Até a próxima!